Durante décadas, os Estados Unidos foram considerados a força militar mais poderosa, influente e respeitada, ou temida, do planeta. O país que venceu a Segunda Guerra, liderou a OTAN, moldou o mundo pós-guerra e projetou o poder em praticamente todos os continentes. Mas hoje, cada vez mais analistas apontam para uma transição histórica, a de que a hegemonia militar norte-americana está entrando em declínio. Não é um colapso repentino, mas um processo gradual, cercado por sinais cada vez mais difíceis de ignorar. Para entender esse movimento, precisamos observar o contexto global, as mudanças tecnológicas, as novas estratégias de rivais e, principalmente, os limites internos do próprio modelo militar dos Estados Unidos. A polarização política agrava o quadro. O país se divide entre agendas internas, deixando a política externa mais fraca e incoerente. O mundo observa que os Estados Unidos já não falam com uma só voz. Democratas e republicanos disputam visões opostas sobre o papel de Washington no mundo. Um governo expande alianças, o outro ameaça abandoná-las. O resultado é que parceiros tradicionais como Europa, Japão e até a Arábia Saudita passam a buscar alternativas, percebendo que os EUA já não são tão previsíveis quanto antes. Ao mesmo tempo, rivais observam essa divisão interna com atenção. A China, por exemplo, avança em sua estratégia no Indo-Pacífico, enquanto Washington discute questões domésticas. A Rússia testa os limites da OTAN, enquanto os EUA lidam com ciclos eleitorais turbulentos. O Irã amplia sua influência regional em um momento em que a presença americana no Oriente Médio diminui progressivamente. Tudo isso cria um cenário em que o poder militar dos EUA parece menos decisivo, menos presente e menos temido. Outro ponto essencial é o fator econômico. O país enfrenta dívidas recordes e uma economia cada vez mais dependente do setor financeiro e tecnológico, diminuindo o espaço fiscal para continuar bancando guerras longas e intervenções globais. O modelo militar americano foi construído em um tempo em que os EUA eram a maior potência industrial do planeta. Hoje, boa parte de seus equipamentos depende de fornecedores estrangeiros, inclusive da China. Isso compromete não apenas a capacidade de produção, mas também a segurança da cadeia militar. O declínio militar também aparece na incapacidade dos EUA de vencer guerras recentes. O Afeganistão é talvez o exemplo mais simbólico. Após 20 anos de ocupação, trilhões de dólares gastos e milhares de vidas perdidas, o Talibã voltou ao poder em apenas 11 dias após a retirada americana. No Iraque, a invasão prometia democratizar o Oriente Médio. Na prática, produziu caos, fortaleceu grupos extremistas e abriu caminho para o avanço do Irã. Esses fracassos minaram a credibilidade da hegemonia militar americana, mostrando que superioridade tecnológica não garante vitórias estratégicas. E há ainda um elemento mais silencioso, mas igualmente relevante: o mundo mudou. Antigamente, Washington podia intervir em praticamente qualquer país sem enfrentar grandes consequências. Hoje, cada intervenção carrega riscos enormes, custos altíssimos, desgaste político interno, repercussão internacional negativa e a possibilidade de escalar conflitos com potências nucleares. O custo de errar ficou alto demais. A multipolaridade também fragmenta o domínio americano. Novos blocos surgem. Países que antes seguiam Washington agora buscam autonomia estratégica. O mundo não obedece mais a uma única lógica de poder. China, Rússia, Índia, Irã, Turquia, Brasil e até pequenos países estratégicos desempenham papéis cada vez mais importantes. Essa diversidade de polos torna impossível que um único país imponha regras universais, inclusive os Estados Unidos. Mas é importante destacar que declínio não significa desaparecimento. Os EUA continuam sendo uma potência militar extraordinária, com tecnologia avançada, aliados influentes e imensas capacidades operacionais. O ponto é que o mundo evoluiu e o poder americano já não cresce na mesma velocidade. Enquanto rivais inovam, adaptam-se e exploram vulnerabilidades, Washington depende de um sistema gigantesco que se move lentamente.
É um colosso poderoso, mas pesado, caro e, em muitos aspectos, preso ao passado. Um verdadeiro declínio não está apenas no poder militar em si, mas na capacidade de transformá-lo em influência. Um poder que antes moldava o mundo com facilidade, hoje enfrenta resistências, alternativas e limitações. A hegemonia americana fragmenta-se, não porque seus rivais a superaram completamente, mas porque o próprio sistema internacional se tornou grande demais para ser controlado por um único país. O que vemos hoje é o início de um novo cenário global. Não será um mundo dominado pela China, nem pela Rússia, nem pelo Ocidente sozinho. Será um mundo multipolar, complexo, competitivo, instável e cheio de disputas por setores estratégicos como tecnologia, energia, rotas marítimas, dados, inteligência artificial e espaço. Nesse cenário, os EUA continuarão sendo uma potência, mas uma potência entre outras, e não mais o centro absoluto da ordem mundial. É por isso que tantos analistas falam em declínio, não o declínio de uma força militar específica, mas o declínio de uma era em que a superioridade americana era incontestável. O mundo de hoje é diferente, e os desafios que vêm pela frente exigem muito mais do que porta-aviões e bases militares. Exigem adaptação, inovação e uma compreensão profunda de que a hegemonia do século XX não voltará. O declínio do poder militar dos EUA é, na verdade, o reflexo de uma transição histórica maior. A passagem da era da unipolaridade para a era da competição total, militar, tecnológica, econômica, informacional e ideológica. Os EUA continuam fortes, mas já não definem tudo, e isso muda absolutamente o jogo.